O corpo no mundo, ele nasce justamente desse não pertencimento e desse não lugar, né? Eu sou de Salvador, que é a cidade mais negra fora da África. E aí me desloquei para São Paulo com uma mala na mão, um sonho dentro da mala. E me deparei com uma dinâmica racial completamente diferente da qual eu estava acostumada na minha cidade. E eu fiquei muito impactada e muito incomodada com o fato de não me ver visível na cidade, transitando pela cidade, pegando metrô, pegando ônibus, fazendo coisas comuns, né? E aí, a partir desse encontro, né, com São Paulo, que eu comecei a questionar e a pensar no lugar do corpo negro no Brasil inteiro, né, de modo geral. Porque São Paulo me deu uma visão micro. A partir desse encontro com a cidade, eu comecei a refletir sobre o todo mesmo, né? A gente está num país onde a gente é 60%, né, da população ou mais, e a gente não se vê representado na mídia, a gente não se vê representado na política, e a gente não se vê na cidade, né? Talvez eu parta de um lugar de privilégio, de ser de Salvador e de ser dessa cidade que, enfim, que cultua e que preserva toda essa história afrodescendente, dessa matriz, mas isso não acontece no resto do país, né? E aí, ao mesmo tempo, eu cheguei num momento lá onde estava tendo uma imigração muito forte de imigrantes africanos e haitianos, sobretudo. E aí eu comecei a me deparar com esses corpos na cidade, na Barra Funda, que era onde eu morava, que era um terminal onde eles aportavam. E senti um alento a partir desse encontro, mas ao mesmo tempo eu comecei a me perguntar qual dessas Áfricas eu pertencia, né? Se eu me pareço tanto com esses corpos parecem tanto com o meu, assim, no sentido fenótipo, mas eu não tinha como trocar necessariamente por causa tinha uma dificuldade ali mesmo linguística e cultural de trocar com esses corpos, né? E aí me rememorou essa saudade que é próprio dos pretos da diáspora, né? Que é a gente não saber com exatidão qual é essa nossa raiz étnica e tal. Esse título, Um Corpo no Mundo, ele responde à pergunta, né? Qual é o lugar do corpo em diáspora do mundo? É o próprio mundo. Logo quando eu cheguei em São Paulo, por exemplo, eu não era só artista, sabe? Eu tinha que ter um emprego, né, bater cartão ali 8 horas para pagar o aluguel, né, que era uma cidade cara, e aí nas horas vagas eu era compositora e cantora e me autoproduzia. Foram 2 anos com esse show, foram 2 anos cantando essas canções e outras que não entraram no disco, justamente porque eu me antecipei no processo, né? O disco, na verdade, foi uma demanda, assim, final de um trabalho que já vinha acontecendo, né? E a partir do momento que eu comecei a ter mais visibilidade na internet, etc., as pessoas começaram a perguntar, mas assim, onde é que eu escuto seu trabalho, onde é que eu te ouço, onde é que eu compro seu disco? E aí a demanda do público foi fomentando esse desejo em mim também, e foi assim que a gente decidiu, por fim, gravar um disco, né? E aí, quando a gente entrou no estúdio, o processo foi muito de muita generosidade mesmo, assim, de criação livre. A gente partiu da percussão, a gente entendia que era a percussão que ia nortear o trabalho, então a gente começava do ritmo, e aí os arranjos de violão, de corda, enfim, todo o resto, iam se construindo ao entorno desse coração, né, que era o tambor. Então, eu acho que o resultado foi essa sonoridade que é situada num espaço que faz sentido com o discurso, com a narrativa do disco, né? Se eu estou falando de corpo dissociado do espaço, de não lugar, de não pertencimento, eu não podia trazer um som muito demarcado, não podia ser música africana, não podia ser música baiana, não podia, sabe? E aí é a mistura de todos esses elementos, de todas essas Áfricas, né, espraiadas, e aí a gente conseguiu esse som que é nosso, assim, que é um corpo no mundo mesmo. Mas não resolve tudo, assim, é realmente o retrato desse momento e não resolve
por exemplo, o que eu tenho pensado agora, que é sobre afetividade de mulheres pretas, sobre os meus afetos, sobre amor, né? Um Corpo no Mundo talvez traga uma canção ou outra que entrou muito por conta dessa temática da solidão, que tomou outra dimensão em São Paulo, que é a solidão de estar só, né, e não conhecer ninguém, mas a solidão de não me ver na cidade. Então tem umas canções outras que remetem à solidão. Mas nesse segundo trabalho eu quero já falar da dor e do gozo e do amor e trazer outras vozes, né, de mulheres pretas, assim. Enquanto que num Corpo no Mundo sou eu falando de nós, no segundo trabalho eu quero trazer nós mesmo, assim, trazer outras vozes de mulheres, outras narrativas que não são minhas. Eu vim de uma família de pais militantes, pai e mãe, por isso que eu tenho esse nome, né, africano, que é referência dessa mulher que de fato existiu e que teve importância, que teve protagonismo, que teve liderança, né, no continente africano. Então, eu fui muito educada nesse sentido de ser um projeto político, assim, e sempre cresci com essa consciência, e ter essa consciência que me dá essa tranquilidade, assim, em tudo, em qualquer coisa que eu fosse fazer na vida, assim, quer seja música, quer seja o direito, enfim, qualquer coisa, cinema. O racismo, ele atravessa a nossa vida, não é nem tangencia, ele atravessa a nossa vida e nossa subjetividade e o modo como a gente se coloca no mundo, como a gente está no mundo, como a gente ama, como a gente, né? E isso não teria como não estar no meu trabalho, sabe? E aí, falando das mulheres, assim, eu vivo cercada de mulheres negras. Eu tive esse primeiro contato com a militância no seio da família, mas com o feminismo negro a partir de mulheres que eu me relacionei, né? E isso mudou uma chave, né, no entendimento de como eu quero conduzir minha carreira, assim. Eu trabalho prioritariamente com mulheres negras, produtora, assessora de comunicação, social media, cineasta, hold, musicistas também, né? Então eu tenho dado prioridade por trabalhar com mulheres negras e eu tenho entendido que hoje não existe na sociedade brasileira, né, e no mundo uma militância mais forte do que a de mulheres negras, do que o feminismo negro hoje, assim. Quando eu penso na morte de Marielle, por exemplo, né? Por que Marielle? Por que essa figura, né, foi executada, né? E o que isso simboliza? Nós somos hoje a voz. Se você pensa na arte, se você pensa na política, se você pensa nos movimentos sociais, as mulheres negras estão tendo sim esse protagonismo e foi um cala-boca, assim, né? Vocês estão indo longe demais. Então, eu uso meu trabalho, uso minha música para dar voz a mim mesma e falar sobre essa subjetividade que é minha, mas esse eu que é nós, né? Esse eu que é coletivo, e eu busco trazer na prática esse coletivo comigo. Então, o meu trabalho é um trabalho de mulheres negras, né? Toda essa ascensão que você evoca, tudo isso que você está falando, é o resultado de trabalho de muitas mãos, e muitas mãos de mulheres negras, assim, que é muito, muito forte, muito potente, muito demais mesmo. Transformador, a gente é foda.